O que é o batismo? Será que ele é realmente necessário? O batismo é capaz de nos trazer a salvação? Bom, são muitas perguntas sobre esse momento importantíssimo. Porém, para a nossa sorte, todas as respostas estão bem aqui, na Palavra de Deus. E no vídeo de hoje, a gente vai conferir ela para saber de verdade o que é o batismo. Meu nome é Igor, sou servo de Cristo, e se você quer saber a verdade sobre o batismo, não da forma que a tradição humana ensina, mas da forma que Deus deixou para nós, assista esse vídeo até o final. Bom, hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, né? Porque está tendo algumas mudanças aqui em casa. Então, para esse vídeo, a gente vai ter esse cenário especial. Mas vamos lá. O batismo, ele é uma palavra que vem do grego, baptisma, que significa mergulhar, submergir. A gente pode ler um pouco sobre ele em Atos capítulo 2, versículo 38, e também em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Também é um assunto que já foi tratado antes aqui no canal, nos vídeos sobre o Espírito Santo e sobre o Evangelho. Então, se você quiser dar uma contextualizada melhor sobre outras situações em que o batismo aparece, dá uma olhada nesses dois vídeos. E bom, o batismo ele simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma vida nova. Vejamos Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Vai dizer o seguinte: Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É um monte de palavrinha difícil, né? Mas deixa eu simplificar para você. Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos. Lá já tinha uma igreja. Portanto, eram pessoas que já haviam sido batizados. Por isso ele fala: nós fomos batizados em Jesus Cristo. Ele diz: fomos batizados na sua morte. Ou seja, a morte de Jesus foi o que deu início à nova aliança que permitiu que o batismo entrasse em ação. Esse batismo para salvação, que a gente vê em Marcos 16. Quando ele fala fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, ele está explicando que o batismo ele traz uma simbologia. Quando nós descemos nas águas, estamos ali fazendo uma comparação com Jesus quando ele foi morto. E ao sair dela, fazendo a comparação com a ressurreição de Cristo, estamos saindo para uma vida nova, uma vida longe do pecado, uma vida próxima de Cristo. Mas olha, se você quer resumir mais ainda, só saiba que o batismo é essa morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida. A primeira vez que a gente vai ver o batismo na Bíblia é em Mateus capítulo 3, onde João Batista ele vai estar batizando o pessoal ali para o arrependimento. E nos versículos 13 ao 17 vai retratar o momento em que Jesus ele também vai ser batizado. Mas aí surge uma contradição. Jesus ele está sendo batizado pelo arrependimento dos pecados, mas Jesus ele não pecou. Então por que que ele está sendo batizado ali? Além do mais que Jesus é Deus, por que que ele vai ser batizado por outra pessoa? Por que que ele não se batiza sozinho ou sei lá? E são questionamentos válidos, né? São perguntas que a gente tem que fazer. Jesus, ele está sendo batizado ali não porque ele tinha algum pecado para se arrepender, mas ele estava cumprindo a lei, ele estava cumprindo a justiça. Tanto que vai ter um diálogo interessante no versículo 14 e 15. João Batista diz o seguinte: João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Então veja, Jesus ele foi batizado ali porque a justiça deveria ser cumprida. Não é porque ele tinha pecado algum. Esse também é o mesmo motivo pelo qual João estava batizando Jesus. A justiça precisava ser cumprida. Mas como assim? Que justiça é essa? É para cumprir a justiça, mas que justiça? Bom, gente, para que a gente possa entender isso, a gente tem que lembrar que Jesus ele veio ao mundo no meio da história. Então já tinha acontecido bastante coisa lá para trás, no Antigo Testamento. Toda a lei de Deus já estava formada. Jesus ele não poderia vir e desobedecer à lei
que o próprio Pai colocou. Não é porque ele é Deus que ele podia sair chutando tudo e falar, eu vou fazer o que eu quiser. Então ele chegou e estava obedecendo a lei. Então isso que ele quer dizer com cumprir a justiça. Ele estava obedecendo tudo aquilo do contexto que Israel já tinha vivido até ali. É por isso que ele está cumprindo essa justiça. Beleza? Agora, o batismo está ligado com a salvação? Porque Marcos 16, versículos 15 e 16, vai dizer o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então ele diz aqui que quem for batizado será salvo. Então vamos observar mais de perto qual é essa relação entre o batismo e a salvação. Se você tem acompanhado os vídeos do canal, você já deve estar cansado de ouvir o texto de Atos capítulo 2, versículo 38, onde o povo ali vai estar questionando a Pedro o que é que a gente vai fazer depois de ter crucificado Jesus. E Pedro vai dizer o seguinte: Arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja uma coisa interessante. Esse batismo aqui que Pedro fala é para o perdão dos pecados. Lembra que João Batista estava batizando pelo arrependimento? Aquele batismo ainda não era para a salvação. Agora, esse batismo que Pedro fala é o mesmo que Jesus falou lá em Marcos, que é o batismo que quem crê e for batizado será salvo. Então, esse batismo que é para o perdão dos pecados e não só para o arrependimento, esse sim é para a salvação. Então, quando ele diz para esse povo aqui, olha, é isso que vocês têm que fazer, é porque ele está dizendo ali que é a forma que eles vão ser salvos. Se arrependam e sejam batizados. Os seus pecados serão perdoados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é necessário para a salvação? Sim. Se você ainda não viu nosso vídeo sobre o Evangelho, vai lá dar uma olhada e depois volta aqui, porque ele é de extrema importância para você entender perfeitamente a relevância do batismo. Porque o Evangelho, ele é a mensagem que traz a salvação. Mas não basta você ouvir, você tem que colocar em prática, você tem que responder com ação. E a resposta do Evangelho é exatamente o batismo. O batismo é a resposta direta. Ouviu o Evangelho? Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Então, se sim, a sua resposta é essa: se batize. Então não são coisas desconexas, elas estão diretamente ligadas. Você crê no Evangelho? Creio. Se batize. Está completamente conectado. Então o batismo vai ser justamente essa resposta, em que a nossa fé em Cristo ela se manifesta em ação e em obediência. Então, agora vamos entender o que é que acontece no batismo. Em primeiro lugar, lembra do significado, é mergulhar, submergir. Portanto, é necessário um grande corpo de água, um rio, um lago, uma piscina, até mesmo no mar, só precisa de um grande corpo de água. Se você procurar qualquer passagem da Bíblia em que ocorreu um batismo, você vai ver ali pelo contexto que eles estavam em algum lugar que tinha um desses elementos. Então, no batismo, o corpo completo da pessoa que será batizada, ele vai ser totalmente submerso e o corpo ficará completamente embaixo das águas. É nesse momento onde entra a simbologia com a morte de Jesus. Porque imagine que aqui é a água. Quando o corpo desce para baixo da água, traz a memória do sepultamento, né? A morte e o sepultamento de Jesus. Nesse momento nós também morremos. Morre o velho homem, morre a velha mulher, aquele homem pecador, aquele homem que fez tudo de errado e não queria saber de Cristo, ele vai morrer ali, embaixo das águas. E todos os seus pecados também morrerão junto com aquela velha pessoa. Quando saímos da água, está tendo uma comparação com a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós ali ressuscitamos uma nova pessoa, porém sem os pecados morreram, ficaram ali na água com a velha pessoa, com o velho homem. E isso é muito importante para que a gente entenda como o batismo deve ser feito, porque não adianta você aspergir um pouco de água ou colocar só a cabeça ou só alguma parte do corpo embaixo da água e dizer que você está batizando aquela pessoa.
O batismo ele é submersão, ele é mergulhar. A pessoa ela tem que estar totalmente sepultada embaixo das águas. Ninguém morre pela metade, não vai morrer só a cabeça ou só o braço, você tem que morrer por completo. E aí os seus pecados vão morrer juntos também. Agora, nesse meio tempo, vai estar acontecendo algumas coisas também. Uma delas é o perdão dos pecados. Veja Atos capítulo 22, versículo 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Então veja, a gente percebe aqui que quando a pessoa é batizada, ela lava os pecados. Então essa é uma das coisas. Os nossos pecados são lavados, que são outras palavras para dizer que nós seremos perdoados dos nossos pecados. Outra coisa que acontece é que nós recebemos o dom do Espírito Santo. Lembra de Atos 2:38 que fala sobre isso? Então, uma vez que a gente lava o nosso corpo, a gente tira tudo que é pecado, o nosso corpo agora está limpo. E o nosso corpo, ele é santuário de Deus. Então, o Espírito Santo, que também é Deus, ele não vai habitar num corpo que está sujo com pecado. Mas agora que a gente se batizou, estamos limpos, o Espírito Santo entra no nosso corpo. Nós passamos agora a habitar ali bem próximo de Deus. E o Espírito Santo ele age como esse selo, mostrando que a gente é o povo de Deus agora. Mas uma coisa de extrema importância que acontece é que somos acrescentados à Igreja de Cristo. Atos, ainda no capítulo 2, no versículo 47, vai dizer que dia após dia o Senhor, o próprio Deus, ia acrescentando aquele povo à sua igreja. Então veja quantas coisas importantes acontecem no batismo. Nossos pecados são perdoados. O Espírito Santo vem habitar em nós e nós somos acrescentados à igreja. E se agora você faz parte da igreja que o próprio Cristo fundou e Deus te pegou individualmente e colocou lá Ele mesmo, então, meu amigo, se você proceder bem a partir dali e continuar fazendo tudo certinho para que Deus não te tire da igreja, você tá salvo, cara. É isso. Entendeu? Você percorreu o caminho, agora é só manter. Continua fazendo tudo que Deus mandou. E se você continuar na igreja, você faz parte do reino de Deus agora. Quando você morrer, pode ter certeza, você tá salvo, tá tranquilo. Mas isso é claro se você fez tudo direitinho. Se no meio do caminho você falou, não quero mais saber de Deus, Deus, olha, do mesmo jeito que ele botou ali, não quero mais não, vai tirar da igreja, entendeu? Mas então perceba toda essa jornada que a gente trilhou até chegar a esse momento. O batismo, a ser adicionado à igreja, é a salvação, cara. Agora é só, literalmente, você continuar firme e você tá salvo. Então a resposta é essa. O batismo, ele é necessário para a salvação? Ou se é. E é o passo que vai lhe acrescentar de fato a esse grupo do povo que obedeceu à ordenança de Deus e foi acrescentado à igreja para ser salvo. Então veja, isso não é simplesmente um acontecimento qualquer, é a fé verdadeira, viva, é o plano de Deus em ação que ele veio armando desde Gênesis, desde a criação, e ele agora está colocando em prática para que a gente seja salvo, entende? Isso é lindo demais, cara. Dá até arrepia, mano. Então, Deus, ele te chama para viver uma vida nova. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Fica à vontade. Deus, ele tá te chamando para viver essa vida nova, cara. Então, é com você a resposta. Você vai aceitar esse chamado, ser batizado e viver todas as maravilhas que Deus tem para te dar, todas essas bênçãos, ou você vai simplesmente ignorar? Bom, a decisão é com você, né? É individual a salvação. Mas agora pelo menos você sabe todo o caminho. Se você ainda está com alguma dúvida, eu vou estar deixando aqui uma playlist que é para você entender 100% esse plano de Deus que é para que você seja salvo. Cara, eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com você e ver que você está realmente empenhado em continuar estudando a palavra de Deus. Se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque a gente ainda tem muita, mas muita coisa para aprender junto. Em breve terá vídeos sobre a igreja, sobre as alianças, sobre o Antigo Testamento e todo o plano de Deus que se iniciou lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Tem muita coisa ainda para a gente estudar.
Então não se esquece de se inscrever aí embaixo porque vai ser incrível. Foi um prazer ter esse momento com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.